Olá pessoal, tudo bem? Voltei aí com mais um vídeo aí pra vocês, depois aí de quase 11 meses parado, quase 11 meses aí sem gravar nenhum vídeo. O último vídeo eu falei que eu iria voltar, mas por mais voltado para trabalho eu acabei não voltando. Mas hoje eu quero falar, vocês viram aqui pela camiseta, eu quero falar aí sobre um livro e a série que saiu aí na HBO, que é a série do Fogo e Sangue, o livro, né, Fogo e Sangue, do George R. R. Martin. Vocês já sabem aí pelos alguns vídeos que eu já gravei, que eu sou muito fã desses livros de ficção, de fantasia. Já gravei alguns falando do Senhor dos Anéis, do Prometido Silmarillion também, que eu vou reler ele, eu estou relendo ele, vou trazer para vocês. Mas hoje eu quero trazer esse livro aqui, Fogo e Sangue, que para mim ele parece bastante, para quem aí cresceu nos anos 90, quem viveu aí nos anos 90, ele parece o Tititi Westeros. Então assim, ele é um Tititi, essas revistas aí que o pessoal gostava de ler sobre fofocas, e basicamente é esse que é o livro. Só que o que é a fofoca daqui? É a fofoca sobre a casa, uma das maiores casas que tinha, depois ela entrou em decadência muito grande, que é a Casa Targaryen. A Casa Targaryen, ela é uma grande casa, casas que sobraram, né? Na realidade não era a casa que eles tratavam, mas foram um dos povos que sobraram da antiga Valíria, que saíram do outro lado, né, do continente, né? Houve ali um grande incêndios, né? Porque foram dragões que lutaram, povos que lutaram. Então tem casas que eles vieram de Valíria, vieram ali do outro lado do continente, do outro lado de Westeros. Na realidade não era nem Westeros, né, que era do outro lado do oceano, e eles vieram conquistando. Tudo começou ali com o primeiro rei, né, Aegon, ou Aegon I, e o livro ele conta desde do Aegon I até o Aegon III. E ele passa por vários reinados, ele passa por vários reinados dos Targaryen, dá mais ou menos aproximadamente 130 anos, 140 anos, né, de Aegon I até o Aegon III. E esse livro aqui, ele é antes das Crônicas de Gelo e Fogo, antes da história do Game of Thrones, antes mesmo da Daenerys Targaryen, que, para quem assistiu a série aí, tá um pouco mais ligado aí quem que é a Daenerys Targaryen e tal. E esse livro, o que eu achei muito interessante dele é que ele consegue mostrar de uma forma clara o que foi aquele final. Péssimo final, eu particularmente não gostei do final, porém no livro a gente consegue entender o porquê acontece aquela reviravolta que aconteceu com Daenerys, como a cabeça dos Targaryen eram. Então assim, quando você lê o livro, quando você consegue ver cada rei, rainha que atuou, aqui mostra o porquê era complicado, era difícil de Westeros aceitar Daenerys Targaryen como rainha, como era costume de diversos povos, isso daí não somente na ficção, mas na realidade mesmo. Houve poucas rainhas que governaram, que reinaram. Então uma das rainhas mais famosas que nós tivemos, que nós não, né, os ingleses tiveram, foi a Rainha Vitória, tanto que ela até ganhou a era que ela reinou, ganhou o nome de Era Vitoriana, por causa da Rainha Vitória. E recentemente, né, faleceu a Rainha Elizabeth, que também teve o reinado mais longo de toda a história da Inglaterra. Mas mesmo assim foram poucas as rainhas, até na realidade, que conseguiram reinar e que tiveram êxito, como por exemplo a Rainha Elizabeth, que ela conseguiu pegar um reino meio complicado, né, após a morte de seu pai, que na realidade eles nem estavam muito preocupados com a linha de sucessão. Ele não, simplesmente ele não estava, ele era o segundo da linha sucessória. Isso daqui a gente vê muito em Fogo e Sangue, porque há vários reis que eles não estavam na linha sucessória, como Maegor, que foi um dos
piores reis que o Westeros teve. Ele realmente era um rei sanguinário, e ele nem estava na linha de sucessão como um dos primeiros no trono. Simplesmente ele foi e roubou essa sucessão. Então, isso daqui a gente consegue entender que teve altas e baixas, e a gente consegue até mesmo entender quando chega nesse quinto livro, esse quinto volume aqui, A Dança do Dragão. Aqui no livro Fogo e Sangue, ele vai falar um pouquinho sobre o que foi a Dança do Dragão. Basicamente, a Dança do Dragão foram guerras entre a própria família Targaryen, de dois lados específicos. Essa guerra a gente vê na série que a HBO acabou, né? A primeira temporada, provavelmente no ano que vem, ou em 2024, a HBO vai trazer essa segunda temporada. Mas ali na série a gente já começa a pegar um pouco do que foi, do que será, né, no caso, essa Dança dos Dragões. Aqui no livro ele tem muito dessa parte, ele traz tudo que foi. Na série ali a gente vê que foi uma dualidade, né, entre os verdes e os pretos. Os verdes seriam aqueles que ficaram do lado dos Hightowers, para quem está assistindo a série. Para quem não está também, se vocês quiserem pular essa parte aqui, porque ela vai ter um pouquinho de spoiler aí do que é a série. Mas para quem está assistindo a série, a gente vê ali que tem os verdes, que seriam os Hightowers, os Hightowers e os Targaryens, né, que o rei Viserys, que é o pai da Rhaenyra, ele casa novamente, porque a mãe da Rhaenyra ela acaba morrendo após dar à luz o que seria o sucessor do trono, apesar que, segundo o Viserys ele colocou a Rhaenyra como a sucessora do trono. Então, todo o governo, todo o pessoal que estava governando juntamente com o Viserys, uma grande parcela não queria que a Rhaenyra governasse, como eu disse para vocês, porque ela era mulher. Já com um menino, essa sucessão do trono seria menos duvidosa, ela seria menos, vamos dizer, teria menos dor de cabeça. Porém, infelizmente, a mãe da Rhaenyra acaba falecendo no parto, e após um determinado tempo, o rei Viserys ele acaba casando com a Alicent Tower, que era dos verdes. O pai da Alicent, ele era quem realmente controlava ali o reino, que ele era o mão do rei. Então ele acaba induzindo a filha dele a casar com o Viserys. A filha dele acaba casando com o Viserys, ela tem filhos. Ela tem ali o Aegon, que vem a ser, no caso aqui no livro, o Aegon II. Aí ela tem outros filhos, o Aemon. Enfim, ela tem vários filhos. E eles acabam aqui criando a Dança do Dragão, lutando contra a Rhaenyra, que, segundo Viserys, era ela que seria sucessora do trono. Então, aqui em Fogo e Sangue ele tem muito disso daí. Agora vamos assim para a parte de como é construído o livro, como são construídos os detalhes do livro. O livro, basicamente, ele não é um livro de narrativas. Ele é como se fosse um livro de emendado de pessoas que contaram uma determinada história. E George R. Martin, ele traz aqui no livro como se ele fosse aquela pessoa que juntou todas as histórias que contaram para ele. Nós temos ali história de mestres, temos histórias um dos personagens que eu achei melhores aqui no livro, que é o Bobo Cogumelo, que ele pega aquelas histórias que muitas das vezes ele inventa, e ele acaba trazendo ali de uma forma, vamos dizer, mais 18 anos, vamos colocar assim. Então, assim, ele vai pegar aquela história, aconteceu dessa forma, então ele vai aumentar, ou muitas das vezes criar essa história, e simplesmente ele coloca aqui no livro. Como o narrador ele está fazendo ali uma mesclagem, ele está fazendo uma separação ali das histórias, então muitas das vezes ele coloca, olha, segundo fulano,
ele falou dessa forma, segundo Ciclano, é dessa forma. Porém, ninguém sabe se realmente aconteceu assim. Por isso que no começo do vídeo aqui eu falei para vocês que essa daqui é a Tititi, é a revista de fofoca de Westeros. Porque muitas coisas que acontecem aqui no livro, a gente realmente não sabe se foi daquela forma ou se foi de outra maneira, tá? Então, assim, um vídeo que eu fiz um pouquinho mais curto do que os anteriores, mas é para falar para vocês que realmente esse livro aqui, eu quis voltar com ele, porque eu terminei a leitura hoje dele. É um livro um pouco grosso, assim, um livro aí de quase 600 páginas. Tem algumas versões ali, algumas editoras que dão 680 páginas mais ou menos. Esse daqui ele tem 595 páginas. Mas é um livro gostoso de você ler, porque ele tem muito essa questão das intrigas, o que a gente viu muito em Game of Thrones, ele traz aqui, né, que você, para quem leu Crônicas de Gelo e Fogo, ele traz muito disso daqui. Porém, Crônicas de Gelo e Fogo, quando você lê principalmente os primeiros livros, você vê que são histórias de personagens. Aqui, ele mistura todas as personagens, e a história ela acaba sendo mais do reino e dos reinos, porque aqui no livro ele sai bastante de Westeros também, em diversos pontos. Por exemplo, ele vai para Lys, ele vai para Myr, ele conta, por exemplo, as histórias dos degraus e dos 3 reis que vieram lutar por degraus. Ele traz muito essa questão dessa história fora de Westeros, o que eu achei muito legal, de não ficar simplesmente preso ali no reino de Westeros. E o que eu acho muito legal das escritas de George R. R. Martin é que ele consegue adaptar a fantasia ao mundo real, até mesmo, por exemplo, um mundo colonial, mostrando ali Westeros como se realmente fosse o centro da economia, o centro do mundo respeitável, e no final das contas você vê que não é. Westeros, ao meu ver, ele seria mais como, vamos dizer, uma Europa mesmo, uma Europa colonizadora, e os outros reinos, Myr, Lys, as Terras Livres, é como se realmente fosse ali África, Ásia, América, tanto que quando eles citam os deuses de Westeros, que, lembrando que são 7, que são adorados, vamos colocar os novos deuses, e os deuses antigos, que são adorados no norte e algumas casas do sul. Beleza, até esse ponto eles falam, tá, não, são os deuses do norte, os deuses do sul. Eles priorizam muito quem adora os 7, porém quando eles retratam os deuses vindo de fora, vindo de Lys, vindo de Myr, eles colocam os deuses falsos. Então sempre há esse preconceito contra os deuses e contra os outros povos que são de fora de Westeros. Porém, algo muito legal que tem aqui no livro é a questão do casamento dos Targaryen. Porque os Targaryens, eles têm, por padrão, eles casarem entre irmãos, entre parentes. E dos pontos chaves aqui do livro, que causa até mesmo guerra, é quando a religião ela vai tentar interferir nesse costume dos Targaryen, e isso causa guerras, porque os Targaryen falam, não, esse é o nosso costume, a gente veio para Westeros, nós temos fogo de dragão, aí entra um monte de parte de mitologia, nós podemos casar entre nós mesmos, porque nossa genética é diferente, porém você vê muito problema dentro desse aspecto de casamento entre do mesmo sangue. Problemas que eu digo são problemas de saúde mesmo, crianças nascendo deformadas, reis e rainhas que ficaram loucos. Por exemplo, a gente vê que o pai da Daenerys Targaryen, ele é conhecido como Rei Louco, porém você pode pegar diversos reis ali, até os reis mais calmos, mais tranquilos, como Viserys, ele tinha diversos problemas, porque o Viserys, que é o que a gente vê na série, ele foi um dos reis que conseguiu ter um maior reino de paz. Sim, foram os reis que tiveram mais paz, porém até eles tiveram diversos problemas,
devido a essa briga entre, vamos dizer, política e religião. Porque eles queriam, no caso, o pessoal do Set, queriam implantar ali a religião, até conseguiram, tanto que na série vocês podem notar que os Hightowers, que adoravam muito o Set, e eles tinham muito essa questão da religião, eles acabam implantando, obrigando todo mundo a servir o Set, transforma realmente em uma teocracia o reino do Viserys. Para não ficar aqui colocando muitas partes que tem, eu acredito que seja isso. E eu recomendo muito a leitura, tá, pessoal? Eu recomendo aí que, até mesmo antes de vocês começarem Game of Thrones, porque Game of Thrones vai trazer principalmente ali a partir do meio do primeiro livro, no segundo livro, ele vai trazer muito ali a Casa Targaryen, né, com Daenerys Targaryen, e no quinto livro, basicamente falando sobre a Casa Targaryen, da Dança do Dragão. Então, se você quer começar a ler um livro, entender a história, entender o que é o Reino de Westeros, eu recomendo muito Fogo e Sangue. E depois você pega ali o primeiro, o segundo, o terceiro. E é isso daí. Eu agradeço muito, vou tentar aí fazer vídeos mais regulares, vou buscar aí fazer alguns vídeos realmente como eu prometi, da Terra-média, de Tolkien. Quero trazer alguns livros aí de sociologia, livros de história, enfim, que são coisas que realmente eu gosto e eu acho que trazem um conteúdo legal para vocês, tá bom? E é isso, curtam a página, compartilhem, inscreva-se no canal. O canal realmente ficou aí quase 11 meses, então não houve um crescimento, mas mesmo assim, pessoal, eu estou fazendo algo que eu gosto aí e trazer para vocês um pouquinho do que eu li, do que eu leio, do que eu gosto, do que eu vou começar a trazer vídeos aí de séries que eu assisto. É isso, pessoal. Até mais.